um homem, um imperador, um safadinho. Vamos conhecer o contexto histórico da história da independência. Estava eu passeando por Petrópolis, resolvi entrar no Museu Imperial e vi aquele quadro belíssimo do Pedro Américo. Aí eu pensei, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Ué, Paulo, como assim tudo errado, cara? Tudo errado, cara, porque olha só, vamos analisa. Vamos analisar. Burro, quem sobe serra é burro, não cavalo. É verdade. Tá? Então o cavalo não tem capacidade de subir serra, ainda mais naquela época que você não tinha estrada, não tinha nada, correto? Mas até onde eu sei, esse quadro do Pedro Américo, ele foi baseado numa batalha que aconteceu, né? A posição de Dom Pedro, primeiro, é a mesma posição dos quadros de Napoleão. Interessante. Então, ele estava montado num burro. Dom Pedro I estava com diarreia. Diarreia, isso aí eu fiquei sabendo. Na época que Dom Pedro estava descendo a serra, era essa época assim de calor. Muito então, quente. Muito quente. Então, não ele tava... bebeu uma água barrosa, parece. Exatamente. Aí ele deu uma dor de barriga sinistra em Pedrinho e ele estava com dor de barriga. Agora você imagina os caras subindo com aquelas roupas militares. E um detalhe muito importante. Vamos nessa. No quadro tinha os dragões de independência. Ora! Como? Como isso? Não existia independência. Como é que tinha os dragões de independência? Então, aquele quadro do Pedro Américo queria exaltar um feito. Os famosos heróis da nação. Exatamente. O que nada foi. Chegou um cara com uma carta, Dom Pedro leu, profanou uma frase qualquer, falou que agora vai independência do Brasil, tá? Não teve aquela que tirou a espada, independência ao monte. Isso tudo é falso, tá? O que te ensinaram pra você é tudo falso. Eu fiquei sabendo que ele estava na casa da amante quando ele recebeu a carta, procede? Ah, sim, Marquesa de Santos. Vamos falar um pouquinho do homem safadinho que Dom Pedro era. Dom Pedro, ele teve a sua primeira relação com 15 anos de idade. Rapaz, Dom Pedro teve 30 filhos oficiais. A amante mais famosa dele é a Marquesa de Santos. E ela tinha uma irmã chamada Marquesa de Sorocaba, que por acaso tinha uma casa ali atrás da Igreja da Glória. Ele saía da missa e dava seus pulos e também pegava a irmã. Primeiro também era muito vista onde? Na Rua do Ouvidor. A Rua das Francesas. Altas bailarinas, Altas mulheres bailarinas. bonitas. Exatamente. Dizem que Dom João VI andava praticando umas saliências com seu camareiro. Nossa, hein? Inclusive no museu aqui, que você sobe a escada do lado direito, tem uma plaquinha em homenagem a um cara. Esse cara começou como camareiro de Dom João VI e terminou num cargo alto da monarquia. E detalhe, uma fofoquinha aqui. Dizem que Dom Pedro I não é filho de Dom João VI. Ixi. É filho do irmão dele. Essa é eu muito não sabia, hein? Então, Pedrinho herdou a safadeza de sua mamãe. Agora, até onde eu sei, ô Paulo, meu amigo, eu acredito que, na realidade, as nossas fontes, né, historiográficas, todas as nossas fontes documentais, falam que Portugal veio foragido das tropas napoleônicas e implantou o seu estado aqui. A monarquia portuguesa já tinha uma ideia de querer transferir... Tinha um projeto de estado aqui. Exatamente. Tanto que a primeira tentativa foi em 1606. Olha. De trazer a monarquia para cá. Então isso já é antigo. Houve várias tentativas, mas lá em Portugal foi barreirado. Só que Dom João, o que ele fez? Ele usou o fato de a França estar quase invadindo Portugal para poder pegar tudo que ele possui e transferir todos os seus bens da sua monarquia para cá. Não tem como você transferir toda uma corte, toda uma biblioteca em 2 dias, fugindo. Inclusive, isso aí eu ouvi de professores, eu ouvi isso de historiadores, de que Napoleão escreve uma carta
E fala que o único homem do mundo que enganou ele foi Dom João. Exatamente, porque Dom João, na verdade, enganou ele e a Inglaterra. Que coisa, hein? Vocês falam que Dom João é comedor de frango, que Dom João era otário? Não era otário, não. Quando Napoleão descobriu isso, ele mandou as tropas em direção a Portugal, já que a Espanha estava dominada pelo irmão dele. Sim. O Brasil foi levado a reino junto com Portugal. Perfeito. Né? Dom João ganhou o título de Dom João VI. Então o Dom João fica aqui no Brasil, só que lá em Portugal, um pouco Tudo uma revolução, né? em 1820, a Revolução Liberal do Porto. Só que essa Revolução Liberal tem uma particularidade. Tá? Muito grande. Geralmente as revoluções liberais, elas pedem a queda da monarquia existente, a queda do status quo. Isso aconteceu só em Portugal e na nossa independência também. Exatamente. Portugal estava totalmente abandonado. Quem estava tomando conta de Portugal eram as tropas inglesas. Tá? O povo português estava muito chateado com isso. Então eles fizeram uma revolução em que ele pediu uma série de questões. A volta de Dom João VI para governar, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Isso era um absurdo. O partido português estava pressionando Dom João a voltar, sendo que a elite brasileira, os cafeicultores, os fazendeiros, que também faziam a outra parte da Câmara dos Deputados, eles estavam pressionando a monarquia para não fazer isso. Eles já estavam colocando as ideias de independência já em prática. Por quê? Porque toda a América Latina já estava ficando independente. Com certeza. Estava acontecendo revoluções em toda a América Hispânica. E o Brasil foi o último ou penúltimo país a ter independência. E outra coisa, um fato interessante é que parece que quando a família real voltou, ela nomeou o seu filho Dom Pedro, né? Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro I. E assim, o sistema continuou o mesmo. Mas eu vou comandar o Brasil de lá. Ou seja, você ia manter a mesma linha de pensamento. Tá? Sendo que a metrópole, não houve o rompimento entre Portugal e Brasil. Exatamente. A metrópole veio para cá e ficou aqui. O rei só voltou para Portugal, mas deixou seu representante maior. Porque quando você tem um país independente, o primeiro passo é se romper de vez com a sua metrópole. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na América Hispânica, isso aconteceu na Revolução Francesa, onde degolaram reis, e aqui a gente abraçou os nossos reis. Exatamente. Então, qual é a ideia da independência? Vamos cultivar essa questão de independência na cabeça de Dom Pedro I. Ele vai ser obrigado a romper com o pai dele. Teve um abaixo-assinado com mais de não sei quantas mil assinaturas, e é onde ele proclama o dia do fico. Se vier para o bem da nação, eu fico. Diga ao povo que estou pronto e fico. E a ideia era romper, mas não rompeu totalmente. Tanto que Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Tá? Em 24 teve a nossa primeira Constituição, mas mesmo assim estava naquele período de conflito entre Brasil e Portugal. E adivinha qual foi a nação que interveio nessa relação? E aí? Inglaterra. Porque a Inglaterra tinha interesse nos dois países. Claro. A coroa portuguesa e a coroa brasileira, elas eram intimamente, financeiramente ligadas à Inglaterra. O que eu quero dizer com isso? Devia dinheiro para chuchu. Muito. Dívida externa nesse período aumentou assim de uma tal forma. E outra, era de grande interesse de Portugal manter o comércio negreiro aqui. Exatamente. Tanto que você, na Constituição de 1824, você não tem nada citando sobre negros. José Bonifácio teve o seu papel importante. Ele teve muitas ideias, inclusive na época de abolição da escravatura, mas que não deu certo. Ele fez a reforma agrária, mas que também não deu certo. E ele foi um grande administrador ao lado de Dom Pedro. Sim. Como o nosso mestre Sérgio Buarque de Holanda fala, o português era um cara aventureiro. Ele não gostava de trabalho pesado. Ele gostava que alguém exercesse esse trabalho pesado. Quem então seria a melhor pessoa para fazer o trabalho pesado? Os negros. E assim, é engraçado que o Brasil continua burocrático até hoje. O Brasil continua no mesmo sistema de burocracia, das grandes famílias dominando, de toda essa questão burocrática. Isso se dá desde Brasil colônia até os dias atuais. Isso é uma burocracia grande. E como diz um professor meu, um professor querido meu, ele diz que o Brasil
não é para os fracos. O Brasil é só para quem pode. Então o que a gente quer passar para vocês? Que o 7 de setembro foi uma data importante, mas não foi decisivo para a história brasileira. Foi um fato importante, foi uma semi-ruptura com Portugal, mas a gente percebe que até hoje os laços, os laços com a elite e com Portugal ainda é muito preservado. Você vê, a Câmara dos Deputados e Senadores, as grandes famílias ainda hoje dominam, e são famílias poderosas. Não posso falar aqui, senão vou tomar um processo, mas existem muitas famílias aí que você sabe quem é. Um deles foi até presidente do Brasil, que até sofreu um impeachment. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos por estar assistindo esse vídeo e só quero deixar uma pulga atrás da orelha. Os problemas de Dom Pedro I não acabaram com a independência, apenas começaram. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Curta a nossa página, curta a nossa fanpage. E é isso aí. Até a próxima com muita história do Brasil com meu amigo Paulo Historiador e comigo Beto Assunção. Um abraço, galera. Show! Fui!